Olá pessoal, boa noite. Esperar o pessoal entrando aí, esperar o nosso convidado principalmente entrar também. Enquanto isso, fiquem à vontade aí, a casa de vocês. Caramba, já vi que LGP Drama entrou também. Teremos uma audiência de peso hoje, pelo visto. Luísa também. Boa noite pessoal. Esperar o Marcel entrar aqui também. Vocês me escutam bem? Tá tudo legal aí com... Deixa eu já convidar o... E aí? Oi Marcel, tudo bem? Bem, como é que vocês estão? Tudo certo. Aqui Vou botar também. esse negócio num ângulo melhorzinho aqui. Isso. Como é que Boa. vocês estão? Tô aqui à vontade hoje, acho que ninguém vai reclamar de nada, né? Show. Não, imagina, o intuito é esse mesmo, né? Os nossos convidados sintam-se à vontade aí. Também estou totalmente informal aqui, com a camiseta dizendo que eu sou mais interessante na internet do que ao vivo, como a maioria Boa. das pessoas acha. Eu tô aqui E... homenageando a melhor banda do mundo, obviamente, né? Então, Muito bom. Em primeiro lugar, obrigado aí de você ter aceitado participar desse nosso jogo barra desafio aí. imagina, Luiz, obrigado a vocês, que é isso. E aí, agradecer também a Fernanda que fez a ponte aí para viabilizar a tua vinda aqui. Acho que é a primeira live do Marcel no Instagram, né? Temos a honra aí de inaugurá-lo. Cara, muito obrigado então por ter vindo, né? Tem uma notícia ruim para você. Infelizmente, falaram que a gente tinha que subir o nível das perguntas. Então, vamos respeitar o pedido da nossa audiência, né? Vamos ter que ser ainda mais desafiador. Vamos lá. Antes da gente começar propriamente o desafio, né, até para a galera aí entrando, LGP Drama aí pediu agradecimentos para ele. Obrigado, LGP Drama também. Não sei porquê, mas obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória aí no direito digital, na proteção de dados. Acho que muitas pessoas que estão vendo aqui a live se inspiram em pessoas como você. Então, acho interessante você contar um pouquinho como é que você entrou nesse mundo aí do direito digital da proteção de dados. Poxa, obrigado, Luiz. De novo, obrigado aí pelo convite. Você, Vidigal, a Fernanda, todo mundo aí que viabilizou. Eu achei a iniciativa incrível, porque né, sair um pouquinho daquele casulo das etiquetas, das empresas, dos escritórios, sempre ajuda a gente a fomentar o tema. Acho que tem mercado, espaço, para tudo isso é muito legal. E acho que eu abro com essa frase, porque a minha trajetória nessa carreira, é engraçado quem me conhece agora e vê livro publicado, mestre, doutor, professor disso, né, advoga, blá, blá, acha que essas coisas acontecem assim, né? A minha trajetória foi bem assim interessante. Desde garoto eu era bem assim ligado em informática, tecnologia. Ganhei, quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, um clone de um Apple II, que era o que vendia no Brasil na época, né? Os TKs alguma coisa, né? Meu pai, advogado, também queria que eu ajudasse ele a fazer o banco de dados do escritório dele, né? Então, eu, garotinho lá, não sabia que era trabalho, né, infantil, exploração na época, né? Tava empolgado, né? Pô, olha só, um computador, né? Brincando, lógico. O meu pai tá aí, vivão até hoje, um amor. Mas aí, basicamente, então, sempre tive esse lado mais geek, mais ligado à tecnologia e coisa e tal. E aí, poxa, quando eu optei por fazer direito, não foi não foi uma imposição de família nem nada, era uma coisa que pareceu natural para mim. Na faculdade, assim, eu logo percebi essa falta de afinidade com os temas mais tradicionais, né? Quer dizer, sei lá, direito empresarial genérico era uma coisa que era interessante, mas, sei lá, sendo bem sincero, por uma certa sonolência, né? Queria uma coisa assim mais ativa, mais direta. E aí, acho que eu fui me encontrar mesmo depois de formado. Eu me formei em 97, né? Eu já tenho uma certa idade, vamos colocar assim, formada no século passado, né? E aí, basicamente, eu logo percebi a importância de seguir na carreira acadêmica, com mestrado, com doutorado. E aí foi na época que eu resolvi fazer mestrado. Eu entrei no mestrado na São Francisco no ano 2000, né? Tinha me formado lá, mas assim, que eu resolvi desenvolver esse tema de internet e tecnologia, porque foi derivado de um caso concreto. Uma coisa que pouca gente sabe, fica aí para quem está assistindo a live, né? Uma curiosidade bacana. Eu fui talvez uma das primeiras vítimas aí de difamação online.
teve um rapaz que criou lá uma personagem fictícia com o meu nome, chamada, obviamente, Marcel Leonardi. E aí o cara, no longínquo ano de 98, isso, e aí o cara, basicamente, na época, vai lembrar, mas na época estava na moda no Rio de Janeiro os Pit Boys. Eram uns caras fortões que criavam pitbull, faziam um monte de coisa e tal. E aí o cara criou uma personagem aleatória nos fóruns de discussão do UOL. Olha como isso é antigo, né? Falando que era o Marcel Leonardi, que o Marcel Leonardi era um cara que criava pitbull, que participava de rinha, de briga, não sei o quê. Estou lá eu trabalhando junto com meu pai, um belo dia, né? Um ano de formado, né? E aí meu pai recebe uma ligação de um cliente falando: escuta, Marcelo Leonardo é seu filho? É. Então, tem um cara aí na internet falando um monte de barbaridade. Será que é ele mesmo? Meu pai falou: ó, investiga essa jossa. Aí, cara, fui atrás disso e tal. Aí, tipo, surtei, né? Quando pega no pessoal, você surta, né? E aí, o que que eu fiz? No final de semana, eu pensei, putz, o que que cabe aqui? De novo, nós estamos em 98, né? Não tinha marco civil, jurisprudência, nada. Eu pensei, putz, deve caber, sei lá, tipo, uma obrigação de fazer para forçar o UOL a revelar quem é o cara, mas não sei se o UOL tem esse dado, o UOL não é responsável porque não foi ele que postou. Tipo, bolei ali na minha cabeça um pouco disso, e aí entrei com a ação na segunda-feira, o juiz deu a liminar, marcou audiência, o UOL entregou os dados e tal. Eu falei, pô, tem um negócio interessante aqui, né? Vamos transformar esse case num projeto de pesquisa. E aí eu transformei esse, depois descobri quem era um amigo de um amigo que não ia com a minha cara, assim, uma história muito longa, mas resumidamente eu tinha ficado com uma garota que o cara gostava, aí enfim, né? Para variar, deu aquela confusão. E aí, na essência, o que acabou acontecendo foi eu transformei esse limão numa limonada, transformei isso num projeto de pesquisa. A professora Deise Goliano, na São Francisco, achou muito interessante a proposta e foi aí que eu escrevi o Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet. Eu resolvi pegar essa experiência e ir para esse tema. E aí eu defendi isso em 2004, né? Trabalhei com isso até 2005 e, quer dizer, trabalhei no texto até 2005, defendi o mestrado em 2004, mas foi aprovado em 2004. Aí, em 2005, o que que eu fiz? Eu consegui publicar isso em formato de livro. E aí que a minha carreira realmente deslanchou, porque a Juarez de Oliveira publicou esse livro, e o que que eu fiz? Eu comprei do meu próprio bolso metade da tiragem dessa obra. E assim, não pensa que eu tinha lá mega recursos. Meu pai, eu trabalhava com ele, era um escritório de bairro, lá da Zona Leste. Morei muitos anos na Moca ali, né? Boa e velha Moca, aqui em São Paulo. E assim, peguei do bolso, mandei para as principais faculdades de Direito do Brasil, mandei isso para os principais tribunais brasileiros e esperei. Deu uns 6 meses, começou a pipocar citação daqui, citação dali, e aí foi incrível, sabe? Porque foi aí que a carreira fez esse divisor de águas. Num intervalo de um ano entre eu escrever e publicar o livro e assim isso começar a ganhar repercussão, eu estava começando a ser citado por jurisprudência, comecei a dar aula na GV nessa mesma época, porque teve um espaço com um tema mais novo e estou lá desde então, né? Desde 2005. Sou um decano, né? Da GV, o pessoal me sacaneia, né? Porque são os mais velhos lá. E, cara, daí a progressão foi natural, né? De 2005 para frente eu percebi que, poxa, não dá para ficar só em cima do mesmo tema. Aí eu comecei a pesquisar esse tema de tutela e privacidade na internet, que tinha essa interface com proteção de dados, mas o meu doutorado, ele fala, que foi o meu doutorado, né? Mas o doutorado fala muito da ideia da proteção de dados, da privacidade, como um direito fundamental, como é que ele é ponderado, etc, etc. O tutela e privacidade não era exatamente ainda um estudo de proteção de dados no sentido do que a gente está falando aqui, né? E aí, eu defendi o doutorado em 2009, mas não publiquei imediatamente. Aí eu larguei o escritório em 2011 para começar a carreira no Google. E aí, no que eu entrei no Google, né, o que interessava para eles era a minha trajetória em digital, que era toda essa parte de... Aí já era um brand name, né? Já tinha mestrado, doutorado, já era professor disso, livro publicado e blá, 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 blá. E aí eles queriam muito essa expertise do ponto de vista da responsabilidade das plataformas e eles queriam também essa noção de proteção de dados, porque o GDPR era uma sementinha lá na Europa.
E acho que a minha trajetória em proteção de dados, apesar de eu pesquisar muito o tema de privacidade por conta do doutorado desde 2005, ela veio muito nessa época em que eu entrei no Google, em que aí o Google pediu para eu ser um dos especialistas do assunto de uma maneira geral. Então, daí foi uma coisa, foi meio que deslanchando na outra, né? Porque a premissa do meu trabalho no Google era que eu, de fato, pudesse manter a carreira acadêmica, publicar artigo, continuar dando aula, e nisso eu sou muito grato a eles, porque tem vários colegas em empresas que sabem que isso não é permitido, né? Assim, eles entendem que pode fazer isso, vai ser mal interpretado, blá, 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 e acho que foi essa variação de experiências que me permitiu aí tudo isso. Mas, enfim, uma longa introdução, só para o pessoal não achar que, né, o cara veio pronto, veio da família quatrocentona, veio de uma dinastia de advogados. Não, meu pai segue lá firme e forte naquele modelo de advocacia que não existe mais, né? One made man, aquela coisa bem solo, bem barriga no balcão, né, das antigas. E eu aí fui seguindo outros caminhos, né, por conta de tudo isso. Desculpa uma intro tão longa, mas era só para contextualizar aí. Não, legal. Animal, que sirva de inspiração aí para todos nós aí que estamos desbravando essa área aos poucos, né? Mas bora pro jogo, até me arrumei hoje, fiz a barba, tô cheirosinho aqui, porque hoje o jogo promete aqui. E aí, só recapitulando as regras aqui, Marcelo, a gente tem 3 perguntas, tá? Você pode escolher entre responder todas, né? À medida que você for ouvindo as perguntas, você pode escolher entre responder todas. Você pode pular uma, descartar uma. E você também pode inverter uma para eu começar respondendo, né? Meio que o feitiço contra o feiticeiro. Se você responder as 3, né? Você tem, ao final, o direito de escolher uma pessoa para ser desafiada aqui no nosso game. Então, existe um incentivo para responder todas. Ótimo. Existe um incentivo para responder todas. Vamos ver aí se elas são polêmicas ou não, a ponto de você se sentir confortável de respondê-las todas. Então, eu queria que você escolhesse o número de 1 a 3. Eu tenho aqui 3 cartinhas aqui. Sorteio devidamente auditado aqui pela Salesforce. Então, você pode escolher uma das perguntas aí, 1, 2 ou 3. Vamos no meio, vamos de 2. Legal. Puxar 2 aqui. Cara, a 2 é bem interessante. Opa, puxei o número errado. A 2 é bem interessante, cara. Dialoga especificamente com um dos pontos que você abordou no teu último webinar lá de sexta-feira. Eu não estava, mas tinha meus informantes aí também, né? É a questão da base legal para exercício regular de direitos, né? Uhum. A gente sabe que essa é uma base legal um tanto quanto tupiniquim, não tem no GDPR, né? No GDPR, ela aparece como uma hipótese para derrogação específica de transferência internacional de dados, né? É um negócio bem exceção da exceção e bem específico. E lá na Europa, apesar de não ter essa base legal para tratamento de dados pessoais e só para transferência internacional de dados, eles interpretam que o exercício regular de direitos ele precisa ser específico, ele não pode ser hipotético. Eu não posso falar, vai que daqui 3 anos, 5, 10, 15 anos eu vou ser processado, então já vou deixar esse dado aqui, já vou transferir esse dado, porque vai que amanhã no Brasil eu sou processado por isso, etc. Então, a minha pergunta para você, bem objetiva, é: você acredita que aqui no Brasil a gente tem conforto para falar para usar essa base legal da exercício regular de direitos para manter dados pelo período prescricional? Porque o período prescricional pode ser de 20 anos. Eu posso fazer um default aqui na minha empresa e falar, cara, eu vou manter todos os dados por 20 anos, período máximo da prescrição e sem um juízo maior aí da necessidade de manter aquele dado e dos eventuais riscos de se manter esse dado. Então, eu queria que você respondesse aí essa. Ou claro. Se você quiser pular ou inverter, fica à vontade. Não, vamos lá. Essa daí é ótima. Então, eu me sinto um pouco até privilegiado, porque, de certa maneira, eu acompanhei o processo legislativo muito pelo Google, né? Então, lembro quais eram as conversas de corredor, bastidor, as dúvidas do governo, dos parlamentares, dos que estavam realmente envolvidos no debate de uma maneira geral, né? Então, assim, o que é interessante é que eu lembro de algum comentário em Brasília, nunca vou lembrar agora os nomes, né? E também acho que nem seria muito bom, né? Entregar com tanta clareza assim. Mas, assim, muita gente levantava o seguinte argumento. Poxa, o Brasil é um país ultra regulado e ultra litigioso. Porque, afinal de contas, o juizado especial ele dá margem para muita demanda judicial. A gente tem regulação e regra para todo tipo de coisa. E eu, quando comecei a trabalhar com isso, comecei a ver os temas dos setores regulados, a gente se choca um pouco, né? A área de saúde, por exemplo, o teste do pezinho tem que guardar até a maioridade do recém-nascido, né? 18 anos aí de retenção obrigatória. Mas aí você pode falar, poxa, isso é obrigação legal regulatória, isso não é exercício regular de direito, isso é outra coisa.
Mas aí você começa a pensar justamente nisso. Quer dizer, se eu não usar o exercício regular de direito para justificar a retenção e tiver que ir de legítimo interesse, que aí seria, vamos dizer assim, o corolário óbvio, né? Como é que eu destravo, então, essa lógica? Porque pensa só. Imagina que eu tivesse que argumentar o seguinte: não cabe exercício regular de direito, ou que seria a interpretação que muita gente já defendeu, exercício regular de direito seria só se a ação judicial já existe. Ou seja, a lógica é, você revela dados na ação judicial, ou administrativa, ou arbitral, que seja, né? Porque você tem essa base legal no curso daquela defesa. Mas você não justificaria para uma ação judicial futura, para, como você falou, pode acontecer, pode nunca acontecer. E aí a discussão acaba sendo essa, quer dizer, qual é a propensão de você dizer se realmente existe ou não existe um exercício regular de direito aqui para justificar a retenção? Eu acho que cabe sim, vamos deixar bem claro, eu acho que cabe sim no Brasil você dizer, olha, eu tenho aqui várias razões pelas quais eu quero manter esses dados. Tem o legítimo interesse para dizer, é um legítimo interesse eu me defender de uma ação judicial no futuro, para não entrar na discussão se a base legal engloba esse cenário ou não. Mas aí, como a gente sabe da lei brasileira, e esse é outro ponto polêmico, né? Talvez você tenha que fazer o bendito relatório de impacto. Eu não lembro se você diverge disso ou não, mas, por exemplo, eu sustento que pela redação do 10.3, o relatório de impacto já seria obrigatório nos casos de legítimo interesse, porque essa redação diverge da do 38, que fala que a autoridade poderá solicitar a elaboração, poderá determinar a elaboração, e na outra solicitar diretamente. Não estou dizendo que não tem espaço para dizer, não cabe de jeito nenhum, é só se pedir formalmente. Que é a minha posição. Exato, não, eu sei. E tem gente que acaba adotando a seguinte lógica. Bom, já que é assim, então eu quero fugir desse relatório. Eu não vou correr o risco de ter que ficar fazendo relatório, então me arranja outra base legal aí para utilizar. Agora, eu concordo contigo que é bem complexo em alguns cenários você dizer se cabe sempre exercício regular de direito para o futuro. Porque o que acaba acontecendo na prática? Que acho que até o medo que quase todo mundo tem em linhas gerais de tratamento de dados sempre, né? Essa polêmica toda que a gente está vendo agora com a Covid-19 e se pode monitorar por celular ou não, dificilmente as pessoas questionam o monitoramento ou o uso para aquela finalidade. Elas acabam dizendo o seguinte, mas qual a garantia que vai ser usado só para isso? Eu acho que se tivesse uma guidance, se tivesse uma diretriz, se tivesse alguém da NPD, quando e se um dia ela existir, né, que dissesse alguma coisa na linha assim, olha, de fato cabe exercício regular de direito para retenção de dados para exercício regular de direito. Mas se você fizer qualquer outra coisinha com isso, a multa vai ser implacável. Aí você teria uma clareza melhor em relação a essa tese. E aí respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que cabe sim, você justificar retenção, se essa retenção é direta, ela está determinada, ela é bem clara, do tipo assim, qual que é o contexto da relação de trabalho? Por 2 anos, o ex-empregado pode te processar, então, para exercer os meus direitos por até 2 anos, ok. Eu acho que você não pode entrar num paradoxo maluco que é, mas e se não for uma relação trabalhista? Eu posso ser processado por qualquer outra coisa, a qualquer momento, por dano moral, que aí o prazo prescricional não é o mesmo, ou mesmo que... E assim vai. Porque acho que senão você entra numa paranoia insana, que é o seguinte, então no limite tudo é 20 anos, como você acabou de falar, entendeu? Então talvez uma solução salomônica, vamos colocar assim, fosse dizer o seguinte, quando você tem prazos prescricionais mais bem definidos, você poderia adotá-los. O que é difícil é ficar nesse limbo de dizer, talvez eu... Vou dar um exemplo. O STJ recentemente decidiu, eu não vou lembrar o número do acórdão nunca, que nas relações empresa com empresa, o prazo prescricional é de 10 anos para discussões contratuais. Pode falar, poxa, pode ter um tratamento incidental de dados pessoais aqui, né? Porque eu guardei as relações contratuais, etc, etc. Mas será que justifica? Será que faz sentido? Porque é um precedente do STJ que, tudo bem, ele é vinculante, mas ele não é igual à lei, não é igual à súmula. Então, assim, talvez um meio termo seria esse. Então, acho que a recomendação para cliente diretamente, se eu fosse adotar isso assim, minha empresa, o que eu faço? Eu teria confiança em seguir retenção de dados com base em exercício regular de direito com prazo prescricional bem definido. Coisa meio nebulosa, eu acho que eu iria de legítimo interesse, mas acima de qualquer outra coisa, eu teria certeza que existe uma segregação lógica para essas finalidades. O que mais atrapalha aqui é aquela lógica que você conhece bem, todo mundo, a gente aqui que está assistindo, a gente conhece bem, que a empresa, né, sempre vai ter o doido, mas o dado está aí. Então já que já está aqui, coisa. Tá aqui, pô,
deixa eu usar. E aí você fala, não, não pode, é só para tal coisa. Isso quando o cara te pergunta, né? Quando ninguém não fala assim, eu vi que mandamos para base, né? Então, assim, acho que a loucura é isso. Então, acho que essa seria a minha resposta, né? Que daria para pensar, tem N nuances aí, mas eu iria mais ou menos por essa linha. Legal, ótimo. Não vou fazer meu contraponto aqui porque a estrela é você, mas eu concordo integralmente com essa tua resposta aqui. Eu só discordo um pouco em relação ao relatório de impacto, mas isso daria matéria para outro webinar. Eu entendo que tem essa posição, consigo enxergar o valor na fundamentação dela, mas assim, ainda acho que ele previamente seria uma boa prática e ele se torna obrigatório a partir da requisição da autoridade, mas eu sei que tem um bom debate aí sobre isso, mas infelizmente as nossas próximas perguntas não envolvem esse tema, envolvem temas até um pouco mais desafiadores que esses. Então, sobrou a 1 e a 3 para você, Marcelo. Qual que você vai? Vamos para 1, então. Show. Assim como eu planejei, a 3 vai ficar para o final. Vamos lá. A 1, cara, ela traz aquele artigo que, na minha opinião, é um dos mais bizarros da LGPD, que é o artigo 16, que ele fala de você continuar o tratamento após o término do tratamento de dados pessoais, em algumas hipóteses, para cumprimento de obrigação legal regulatória, estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização de dados pessoais, transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados pessoais dispostos nessa lei, e, por fim, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados, ou seja, cara, esse artigo, para mim, é esquizofrênico. Eu não consigo, me ajuda, Marcelo, que eu não consigo interpretar esse artigo. Porque ele fala, você pode continuar tratando após o término do tratamento. Porque se ele falar armazenamento é um tratamento, então você pode continuar tratando após o término do tratamento. Ou seja, não terminou 100%, você continua tratando, você continua armazenando. E aí ele ressalta transferência a terceiros, desde que respeitado. Como assim? Não está mais comigo, tá só, eu compartilhei com o mercado inteiro o dado, não está mais comigo. Então, beleza, tranquilo, se o cara pedir exclusão, beleza, não está mais comigo, está com o mercado inteiro. E, por fim, essa aqui, que me chama muita atenção também, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso para o terceiro, ou seja, é contraditório com, beleza, você pode passar para terceiro, né? Você pode transferir para terceiro. E mais do que isso, desde que anonimizados, se é anonimizado, não é mais dado pessoal, né? Enfim, exato. Cara, é uma bagunça esse artigo, Marcelo. Como você tem interpretado esse artigo 16? Primeiro, acho que vale a pena falar um pouquinho do porquê que as leis acabam ficando assim, né? Quer dizer, o processo legislativo, ele sempre é uma coxa de retalhos, né? Assim, eu até me surpreendo, os meus alunos sempre escutam eu comentar isso, né? Que, infelizmente, a faculdade não nos ensina a entender de processo legislativo, né? Quer dizer, a gente imagina e gostaria de pensar que surge um texto feito por juristas, por estudiosos, por notáveis, e aí, basicamente, o parlamento dá algumas contribuições, tenta aperfeiçoar e tenta manter aquele espírito original. E, assim, é de uma inocência, né? De uma falta de noção do que é a vida política que é impressionante. Era sempre, assim, quase que um episódio divertido, né? Naquele sentido de tadinho, né? Como inocente. Você olhar a gente que às vezes queria apresentar um projeto de lei perfeito, super bem pensado, super mastigadinho, etc, etc, quando na prática, gente, isso vai ser assim completamente distorcido. Eu vivi isso na época do Marco Civil da Internet, por exemplo, quando o texto estava indo num caminho super positivo, né? Com até aquelas regras de neutralidade de rede, privacidade, responsabilidade civil das plataformas. E aí, com o efeito Snowden, o texto fez um 180, que de repente queriam ter data center no Brasil, o armazenamento dos dados seria obrigatório só no Brasil, a responsabilidade ia ser irrestrita, ou seja, você tem que sempre lembrar que às vezes a legislação, quando ela é debatida, ela dá essas voltas, esses caminhos. E antes de responder a pergunta, eu queria só apontar uma outra falha que a LGPD tem, que é bastante curiosa, que é, por exemplo, no artigo 8º. Deixa eu até pegar o texto correto aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que menciona isso daqui, né? Que tem uma referência aqui, desculpa, no artigo 7º, parágrafo 4º. Então, o artigo 7º, parágrafo 4º da LGPD fala assim: é dispensada a exigência do consentimento previsto desse artigo para os dados tornados manifestamente públicos. Da onde vem isso? De ninguém ter passado o pente fino e conferido se ainda estava ali. Que originalmente o artigo 7º... A regra era o consentimento, né? Exato. O consentimento era a base legal principal e as outras eram exceções, né? Era uma coisa super, assim, mais restritiva. E aí quando mexeram no caput do 7º, ninguém lembrou de mexer nisso.
Eu faço essa referência porque o 16 acaba sendo muito parecido com isso, né? O 16, ele fala justamente do que vai acontecer quando realmente o término do tratamento acontece, né? E aqui é uma coisa engraçada, porque a primeira coisa que as empresas fazem é se assegurar que o término do tratamento nunca aconteça. A gente olha daí para o artigo 15, né? O que o artigo 15 fala, né? Que você tem que interromper o tratamento quando a finalidade foi alcançada ou quando os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes para a finalidade específica. E aí, o pessoal acaba sendo hipócrita, fala coisas do tipo, bom, para que você usa os dados, por exemplo? Para combater fraude. Ah, quando que você alcança a finalidade? Quando que a fraude está combatida e derrotada? Nunca, né? Acabou, né? Não tem isso. Então, é um tratamento contínuo. E quando o tratamento é contínuo, a justificativa seria, bom, então eu nunca paro de tratar, logo, né? Nunca vou cair no artigo 16. Agora, é óbvio que isso é muito questionável, né? Porque chega uma hora que você tem que traçar uma linha, falar, não, os dados não servem mais para isso, etc, etc. Então, a lógica do 16 foi essa. Bom, o que acontece quando, de fato, não cabe mais nenhum outro tipo de justificativa específica para fazer o tratamento, né? E aí vem a bizarrice, quer dizer, o inciso primeiro, todo mundo compreende, cumprimento de obrigação legal regulatória. Beleza, eu estava tratando os dados para uma coisa, a lei me exige isso, mas aí o término do tratamento é uma expressão que já não faz sentido, né? Porque o tratamento já estava acontecendo para cumprir com a obrigação legal regulatória. Aqui, eu tenho a impressão, do que eu me recordo do debate legislativo, o pessoal ainda estava entendendo o tratamento não como o gênero que ele é, mas como se ele fosse uma das espécies de atividades que você pode fazer com dados, né? Porque quando você pega, por exemplo, o texto do Marco Civil da Internet, ele comete o mesmo erro. O que o Marco Civil da Internet fala? Ele fala no artigo, acho que 7º, inciso 8º, ou 9º, acho que todos esses, sei lá, que o usuário tem direito a informações sobre coleta, uso, tratamento e outras coisas. Eles usam o tratamento aqui quase na expressão de processing, do processamento, naquele que seria uma das atividades realmente ditas, né? E não no gênero que o tratamento representa. Que travou. Opa, deu uma travadinha. Tem uma contestação óbvia aqui, uma confusão óbvia aqui, que é exatamente o que você falou. Como é que eu interrompo o tratamento se a própria, né, cumprimento de obrigação legal, a retenção dos dados é um tratamento, né? Então, não faz sentido, obviamente, o artigo 16 ele vai precisar de muita orientação, muito guideline, né? Vamos ver o que a NPD se sai com isso, né? Então, acho que o primeiro ponto é esclarecer que o tratamento aqui, né, deveria ser interpretado como alguma outra coisa que não toda e qualquer atividade. E aí, entrando nas outras hipóteses, quer dizer, acho que o estudo por órgãos de pesquisa, ok, porque a ideia é a seguinte, bom, então o dado está com um terceiro, que foi feita a transferência para eles fazerem uma pesquisa, e isso vai ser disponível quando tiver possibilidade de anonimização, a gente faz isso, etc, etc. E aí eu confesso para você que eu fico tão embatucado quanto, quer dizer, o que significou aqui a ideia de transferência a terceiro? Eu só posso tentar interpretar isso, olhando para o sistema da LGPD, como uma lógica assim. Eu, controlador A, não tenho mais razão de tratar esses dados. Acabou a minha atividade de tratamento. Mas você, controlador B, por algum motivo, por uma parceria comercial, por alguma outra razão específica, precisa continuar tratando esses dados, sei lá, num contexto de uma parceria comercial nossa, sei lá, você dá a garantia do produto que eu vendi, não sei, teria que pensar num cenário mais específico aqui. E aí eu te transferiria esses dados dentro da lógica de que eu não tenho mais a permissão legal para tratando, o término do tratamento aconteceu em relação a mim, mas existe uma atividade derivada que precisa seguir, mas que não cabe a mim fazer. Caberia a um terceiro. Aí eu transferiria para esse terceiro nesse contexto. E respeitar os requisitos de tratamento. Porque fora disso, é absolutamente bizarro. É quase assim, opa, eu não posso mais, então eu trato isso para outros terceiros, né? Talvez aqui você possa pensar em setores regulados em que isso eventualmente aconteça. Setor financeiro, setor automotivo, setor de varejo, setor hospitaleiro não, de hospitais, no setor de saúde, hospitaleiro é outra coisa. Né? Mas, enfim, você pode ter alguns cenários em que isso aconteça, mas mesmo assim é um tanto quanto bizarro. A redação podia ter sido ridiculamente mais clara, né? Talvez transferência a outro controlador ou a terceiro quando necessário para cumprir uma atividade, sei lá, alguma coisa assim. Ficou em aberto, né? Desde que respeitar os requisitos de tratamento dispostos na lei. Outra palavra, desde que você cumpra a lei, né? Isso.
aí, concordo contigo que o inciso 4º iria por essa linha. Uso exclusivo do controlador desde que anonimizado. Escuta, esse artigo não precisaria nem existir, né? Afinal de contas, se eu anonimizei, eu faço o que eu quero. A lei está me permitindo eu fazer o que eu já quero. Me lembra aqui, sabe o quê? Tem um artigo do Marco Civil que é absolutamente hilário, que ele fala assim que cabe para cada família, para cada pai ou mãe, né, no exercício da sua autoridade parental, decidir se instala ou não os programas, né, de controle parental. Pô, precisa vir a lei para me dizer, você pode fazer o que você quiser com o seu próprio dispositivo. Gente, né? Não era mais fácil dizer não precisa regular absolutamente nada originalmente? Então, aqui eu acho que foi quase que um jeito de tentar exemplificar uma coisa e acabou ficando bizarro, porque se a condição era anonimização, não precisava ter o resto do artigo, né? Quer dizer, se a ideia era, não, pode manter isso em arquivo, porque acho que esse artigo faria sentido se ficasse uso exclusivo do controlador, vedado por terceiro, sei lá, para finalidades de arquivo, de retenção, alguma coisa que tivesse uma cara mais limitante. A hora que você bota a anonimização na jogada aqui, pronto, você tornou isso bizarro, né? Porque a lei já não deixa de se aplicar como você colocou. Enfim, são tentativas de tentativas de trazer alguma luz aí, mas eu concordo contigo que, principalmente quando o cliente gringo pergunta sobre esse artigo, a gente assim dá aquela sambada e o cara é que as reações são as melhores, né? Você tem gente que olha assim, escuta a explicação, principalmente o pessoal mais sisudo, mais serião, assim. This doesn't seem to make sense. Então, tá bom, né? Eu tentei explicar. Desculpa, né? Eu só sou um mensageiro aqui, né? Então... Exato. Bem-vindo ao Brasil. Né? Exato, exato. Legal. Você tem alguma posição diferente, Luiz? Eu não sei se o que eu te falei é mais ou menos o que você já pensava. Era exatamente o que eu pensava. A única hipótese que eu via disso é os dados você trata aí quase que no regime de co-controlador com outra parte, né? E você, a sua finalidade ela cessa, mas você ainda tem, por alguma obrigação legal, até contratual, até na cadeia de contrato, por exemplo, você é a empresa de logística que faz a entrega no endereço do fulano lá. Cara, acabou a tua razão, acabou eventualmente o teu contrato, você retorna aí, você devolve esses dados para o controlador original, que seria o e-commerce que contratou o seu serviço de logística aí, e essa pessoa mantém os dados, né? Você cessa a finalidade, mas acho que aqui é um alerta da lei do tipo, cara, cessou a tua finalidade, não simplesmente apague o dado, mas veja se no teu contrato, se na tua obrigação, você não tem, até por obrigação regulatória, esse dever de transferir esse dado para o terceiro, inclusive para resguardo de obrigação legal, exercício de direito, etc. Eu ia mais ou menos por essa linha mesmo, mas concordo com você que é um dos artigos mais desafiadores que a gente tem na LGPD. Não faz sentido, tecnicamente a redação não faz sentido, ela é uma contradição em si mesmo, né? A contradição Sim. em vários aspectos aqui, e explicando isso para o gringo responde, beleza, vou esperar sair a série aí no Netflix para ver se eu entendo isso aí que você está explicando, né? Bom, chegamos à última pergunta, sem prejuízo aí, depois a gente bater um papo final, as considerações finais aí. E a última pergunta é a nossa mais polêmica, ela não é tão técnica assim, até tem um quê técnico, mas fique à vontade, eventualmente, se não se sentir confortável em responder, a gente pular e continuar o bate-papo de outra forma ou adaptar a pergunta, mas é sobre a composição da NPD. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Supondo que Marcelo Leonardo recebesse convite para compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Marcelo Leonardo aceitaria esse convite? Para não falar que nem o Pelé, né? Marcelo Leonardo, falar da terceira pessoa, né? Eu primeiro devolveria isso para uma pergunta. Eu falaria o seguinte: posso saber quem mais foi convidado? Porque assim, né? O problema todo, acho que não é ser convidado, e sim, principalmente, entender com o que exatamente a gente está trabalhando, né? Eu acho que se a gente tivesse uma certa lógica assim de entender se o governo quer criar um time técnico, um time de especialistas, e eu não me refiro só a especialista necessariamente jurídico, né? Eu acho que teria um benefício grande de não necessariamente todas as pessoas da NPD, da diretoria, serem necessariamente formadas em direito, benefício em alguém que entenda de segurança de informação, que entenda de gerenciamento de trabalhos e coisas desse tipo, porque assim como nos projetos de adequação das empresas tem toda essa multidisciplinariedade, né? Eu acho que seria um pouco hilário você imaginar que uma DPA, né, uma autoridade de proteção de dados, funcionaria
Deu uma travadinha aqui. Quando você olha para o cenário do ICO ou das autoridades, da autoridade irlandesa e outras, tem todo um corpo técnico, tem todo um staff multi-especialista em múltiplos assuntos. Então, assim, minha primeira reação seria, ok, vou pensar quem mais foi convidado. E aí eu olharia para esses nomes, né? E aí, assim, se os nomes fossem mais ou menos o perfil que eu imaginaria, gente técnica, gente disposta a realmente fazer o papel tríplice da autoridade, ou seja, que é fiscalizar, sancionar, mas primeiro de tudo educar. Vamos lembrar que é Brasilzão, né, Luiz? Tipo assim, uma coisa é a gente trabalhar no contexto aí das empresas multinacionais, de grandes empresas, com orçamento, com recurso naquela definição ampla da palavra, né? Ou seja, a gente está falando de pessoas, de tempo, de dinheiro, essa coisa toda, né? Outra coisa é falar, e aí, né? Como é que fica o açougue da esquina, a boutique da família, a padaria, o pequeno comércio, etc, etc. Agora, eu pensaria, sim, é uma coisa que, assim, claro que financeiramente não é a coisa mais convidativa do mundo, né? É uma coisa que, assim, em nome do que isso representa e da oportunidade de compartilhar aí um pouco de, não só conhecimento, mas de experiência prática do setor privado para tentar fazer uma regulação, uma interpretação razoavelmente equilibrada, eu pensaria com bastante seriedade, sim, nisso, mesmo sendo uma reviravolta na minha vida, né? Teria que mudar para Brasília, ficar voltando para São Paulo na lógica de ponte aérea. Minha esposa ia virar meio mulher de caminhoneiro, né? Ver o cara de vez em quando, né? Aquela coisa meio doida. Assim. Tô vendo um comentário aqui do LGP Drama, eu pensaria em ir também. Sem o LGP Drama na NPD, acho que fica difícil, né? Não sei nem quem ele ou ela é, mas se não tiver a graça e os memes e o drama, a coisa não fica tão divertida, né? Mas brincadeira aí à parte, eu pensaria bastante sim, eu acho que é uma coisa que seria uma oportunidade incrível, principalmente para, acho que, tentar colocar as expectativas, setar as primeiras regulações, etc, etc. E acho que o maior medo é se daria tempo hábil de fazer isso, né? Porque vamos lembrar que tudo no poder público é muito mais burocrático do que o que as pessoas imaginam. Primeiro que quase qualquer grande regulação aqui que a autoridade quisesse fazer, interpretação, teria que ir pela linha óbvia de consultas públicas, né? Então, ouvir a opinião de todo mundo, setor público, setor privado, as contribuições, aquela coisa toda. Depois disso, construção de consenso com os setores de governo, né? Assim, eu sempre gosto de usar esse de exemplo, principalmente os casos de enforcement deles. Tem casos de enforcement dele que eles montaram a polícia de algumas cidades. Quer dizer, país civilizado é esse, né? Em que a autoridade de proteção de dados multa a polícia de uma cidade para dizer você não cumpriu com a LGPD. Imagina, né, nas circunstâncias normais de governo, não estou falando desse ou de qualquer outro governo, de governo de uma maneira geral, você dizer que a NPD tem poder de multar a polícia, né? A Polícia Federal, inclusive, né? Então, assim, são cenários que, por isso que eu pensaria muito, que também se é para ir lá, para ficar frustrado e eu descubro que as outras pessoas, assim, vão só fazer o jogo político, não estão afim realmente de fazer a coisa rodar, aí é uma coisa que vou só me frustrar e não valeria a pena. Mas eu pensaria, assim, é um convite que, assim, refletiria com a maior seriedade do mundo e se as condições corretas estivessem boas, eu aceitaria sim, vamos deixar isso bem claro. Agora, sobre a composição, porque eu tenho certeza que também querem saber. Mas e aí? Uma coisa é você falar que você vai. Quem mais poderia ir, né? Quer dizer, vamos, né, apertar a ferida e falar isso. Olha, tem vários bons nomes, né? É difícil de, obviamente, sistematizar ou estigmatizar um ou outro, etc, etc. E acho que a gente tem que lembrar que para a coisa rodar, não adianta a gente querer selecionar só um Dream Team acadêmico, só um Dream Team do setor privado, só advogados, etc, etc. Assim, figurinhas que a gente conhece, conversa com várias frequências, e acho que são pessoas propensas para isso. Um nome que sempre é muito cotado é da Miriam Weber. Né? A Miriam Wimmer, que é aí, né, funcionária pública de carreira, foi do Ministério da Ciência e Tecnologia, atualmente está também lá no Ministério estendido, né, depois que houve lá a criação toda, né, ela trabalhou muito com telecom, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela nos tempos de Google, né, a gente já teve debates acalorados aí sobre o papel do Google ou não para algumas coisas, né, e assim vai. Uma pessoa com conhecimento técnico muito grande, que conhece governo, é de governo e é uma pessoa técnica, ela não é uma indicação política, né? Então é um nome que assim teria um trânsito importante e acho que essa é uma coisa que as pessoas não podem deixar de recordar.
não adianta nada, de novo, botar o Dream Team da proteção de dados lá, sem lembrar que, se não tiver trânsito com o governo, é muito fácil esse órgão ficar isolado, é muito fácil esse órgão ser ignorado, é muito fácil ele não ser respeitado. Começa pela composição, né? Com todo respeito ao funcionalismo público. Vamos lembrar que os cargos de diretor está escrito na legislação que é, no mínimo, DAS 5. E existe um ditado em Brasília que ninguém fala, né, com muita propriedade, mas tem gente que não dá nem bom dia para DAS 5, né? Do tipo assim, na hierarquia do poder, né, não é lá uma coisa super mega blaster respeitada. E claro que eu estou exagerando, está cheio de gente incrível que é DAS 5, que consegue colocar sua autoridade, etc, etc, mas, de novo, se bota lá um bando de gente que fala, tá aí os malucos da proteção de dados, quem são esses caras? Ninguém é de governo, você tá louco, deixa eles falarem entre eles e a gente ignora tudo, judicializa tudo. Então a Miriam, eu acho que além do técnico, ela tem essa grande vantagem, né? Aí, fora disso, você começa a pensar em outras pessoas que têm aí um perfil super assim voltado para esse diálogo com o poder público, com setores regulados, etc, etc. Aí eu não sei se eu começaria a indicar nomes, até porque outros bons nomes já estão no conselho, né? Você tem, por exemplo, o grande amigo aí, o professor Danilo Doneda, né? Que eu até imaginei que seria algo automático, ele ser escolhido para ser uma das autoridades de proteção de dados, mas ele acabou sendo nomeado para o conselho, então eu estou presumindo que a nomeação para o conselho meio que deixaria ele de fora da autoridade em si, né? Mas seria um nome aí super bem cotado, super conhecido, e que também trabalhou no governo. Foi do Ministério da Justiça, né? Foi na época lá da Defesa do Consumidor, trabalhou junto com a Juliana, que foi, né, a líder lá da Senacom durante tanto tempo, etc, etc. E aí acho que o resto depende muito, né, de que perfil que você quer montar. Você poderia ter muita gente também ainda da área jurídica para indicar. Você teria bons nomes na área, por exemplo, de engenharia, de computação, de sistemas. Acho que você teria gente preocupada também em olhar para o lado consumerista. Eu acho que precisa ter esse viés, porque o pessoal fica muito assustado. Ah, já tem a Senacom, já tem isso, já tem aquilo. Mas vamos lembrar que, se a Autoridade de Proteção de Dados também ficar isolada dos debates com o consumidor, você só vai, na verdade, criar um antagonismo maior. E aí, em vez de a Senacom ser vista como uma parceira, ela, na verdade, vai acabar sendo vista como uma antagonista. E aí você pode ter cenários da Senacom agindo por conta, promotores agindo por conta, etc, etc. Agora, sem citar nomes, esse eu vou deixar nas entrelinhas, né? Tem claros nomes que adorariam ir para a NPD e que eu torço para que nunca passem nem na porta, né? Quer dizer, tem gente assim que já acha que a lei está em vigor, tem gente que já acha, né, que já pode ficar aí com uma série de exigências em relação às documentações, tem magistrados aí já dando sentenças dizendo que a LGPD já serve de inspiração, e assim, é muito louco isso, né, gente? A coisa que a gente mais aprende, né, na faculdade de Direito é que a lei vale ou não vale, né? Você tem princípios, você tem regras, você tem toda aquela lógica, né, da legislação constitucional, mas, gente, né, a lei, o pressuposto é que ele esteja valendo, né? E acho que, para usar a expressão do LGP Drama, né, eu tenho que tomar cuidado com os especialistas, né? Exatamente. Então, é basicamente esse que é o cenário, né? Mas Show. acho que é isso, quer dizer, então acho que eu consegui te responder as três, né? O que me dá o direito de alguma coisa aí. Vamos lá. Legal, show de bola. Eu gostei que só na terceira pergunta você falou depende, né? Como um bom advogado, você demorou para falar o depende. Eu também sempre evito falar o depende, mas é difícil que na faculdade a gente é formado em depende 1, 2 e 3, né? Então, alguma hora a gente vai soltar um depende, mas legal. E mesmo dentro dos dependes, você se posicionou de uma maneira muito clara aí em relação a esse tema desafiador. Então, parabéns, obrigado aí pela sua participação em primeiro lugar. O pessoal tá me perguntando aqui no privado também quando que vai ser o sorteio da sua cadeira gamer aí, do seu quarto. Eu tô usando a outra, a cadeira gamer, que o pessoal tanto comenta, essa belezinha aqui, ó, que é o meu cockpit aqui, de onde eu comando aí as aulas e as coisas, mas eu tenho uma oficial de escritório e a gamer, nos 15 minutos por mês que eu consigo jogar algum game, é ela que eu uso. Show. Muito bom. Então, cara, você tem o direito aí de indicar uma pessoa aí para ser desafiada aqui no nosso chat. Então, por favor, fica à vontade aí para indicar. Se quiser indicar privado também, para não expor a pessoa. Se quiser expor a pessoa também, é esse desafio. Não, vamos... assim, eu não sou fã do Exposed, mas essa pessoa que acho que eu vou indicar, ela é um grande amigo, foi meu aluno, e acho que é uma pessoa que tem trabalhado e tem uma visão bastante pragmática, porque
assim, uma coisa que às vezes fica um pouco cansativa, e acho que você, eu, Luiz, várias pessoas assim, a gente tenta trazer interpretações que não fujam, obviamente, do que a lei diz, mas ao mesmo tempo tem, obviamente, capacidade de implementação. Eu acho que a divergência de teses é saudável, é uma coisa que é até esperada, né? Porque as próprias autoridades falam isso. Ninguém acerta 100% do que faz em adequação, porque até as empresas têm apetite de risco diferente. Então, uma pessoa que eu acho que valeria a pena convidar para dar a visão dele seria o grande amigo aí, o Paulo Lilla, né, que já passou aí por vários escritórios, está aí trabalhando bastante aí no front. Não sei nem se ele está assistindo aqui a gente, só vejo passar de vez em quando aqui os chats aqui, mas é uma pessoa que acho que vale a pena porque ele pode dar uma visão assim bem pragmática, um cara que tem assim tentado desmistificar um pouco esses papéis e acho que vale a pena pensar aí para uma próxima edição. Legal. Notado aqui o grande Paulo Lilla. Tomara que ele aceite aí. Tomara que todo mundo aqui que vai ser convidado para alguma coisa aceite. E a gente tem aí bons resultados aí de ANPD, bons resultados aí de challenge. Queria agradecer, queria falar para você que a gente bateu uma marca aqui de 100 espectadores simultâneos aqui na nossa live. Batemos o nosso recorde aqui do challenge. Queria deixar você aí para considerações finais. Olha o Lilla falando, caí e voltei. Lilla, você caiu e voltou e nesse meio tempo você foi desafiado, tá? Então a gente vai entrar em contato com você aí para trocar essa ideia e ajeitar esse desafio aqui. Não sei se alguém tem algum comentário também. A gente tem mais 10 minutos até que o Instagram nos quique aí do ar, porque já vai dar 1 hora da nossa live. Então, vou passando para o Marcel para ele fazer os comentários finais aí. Eu só esqueci de fazer o contraponto em relação à pergunta da autoridade, né? Já que eu fiz o contraponto de todas as outras. Eu aceitaria o cargo também, tá? Mas eu estou muito longe de ser convidado aí, então é fácil responder essa pergunta. Não, muito mais fácil do que para o Marcel. Mas não pense assim, não. Até porque essas coisas são meio imprevisíveis e é muito difícil de ter um panorama no sentido de se o que eles buscam é uma indicação política, se é uma indicação técnica, se é uma indicação do ponto de vista intermediário, assim, é difícil de entender porque, assim, eles também, vamos lembrar que é um órgão vinculado à Casa Civil da Presidência da República, né? O Ministério da Economia, né? Os IEBARs têm tentado trabalhar, conscientizar as pessoas da importância disso para a economia de uma maneira geral, mas eu tenho a impressão que isso nunca entrou de fato na pauta com grande força. E se entrasse, talvez o próprio Ministério da Economia que ia acabar conduzindo esse processo, né? Seria uma coisa muito diferente no final das contas, né? Mas assim, eu não sei se você já morou em Brasília, né? O que te prende ou não a São Paulo, né? Mas assim, é uma cidade super agradável, super encantadora, mas que tem uma lógica de poder própria, né? Então, tem que, né, fazer uma preparação psicológica para isso, tá? Só para deixar claro. Né? Um retiro espiritual, talvez. Antes quase isso. Legal. Mas, assim, nesses minutos finais, então, acho que, de novo, parabéns pela iniciativa, acho que é uma ideia bacana demais, né? Quem tem aí o tempinho aí, agradecer a todo mundo que está assistindo, porque, né, o bem mais precioso da gente é tempo, né? Então, gastar aí 1 horinha aí do tempo de vocês para assistir aí a gente conversar sempre é super gratificante. Obrigado aí pela presença, pelo interesse de todos. E acho que lembrar isso, quer dizer, é um trabalho de construção de todos nós, né? Eu posso ter uma tese super bacana, você pode criar outra super legal, e acho que essas teses se conversam, todo mundo aí está criando para os seus clientes, tentando tirar aquilo que faz sentido, que mesmo quem não é cliente, as empresas também têm as teses que elas estão confortáveis, a gente vê muito isso, né? Tem vezes em que a tese cabe de um jeito A, B ou C, mas a empresa prefere seguir de uma maneira mais conservadora, ou mais radical, ou mais ousada, porque o negócio depende daquilo, e acho que ainda não temos essas respostas prontas, né? E eu me preocupo, Luiz, só com o contrário disso. Acho que hoje a gente está vivendo um momento muito assim, não tem a NPD, não tem diretriz, não tem isso, não tem aquilo. A gente tem que tomar cuidado com o amanhã, quando a gente tiver a NPD e a NPD tiver as diretrizes, para achar também que essas diretrizes são os 10 mandamentos, né? A Bíblia é sagrada. E não é assim, né? As autoridades também erram, né? Várias decisões de DPAs na Europa já foram judicializadas, já foram questionadas, já foram revistas, inclusive, posicionamentos que antes eles iam por uma linha, iam por outra. Então tem que tomar um cuidado, que é óbvio que uma NPD bem estruturada vai ter
né, uma lógica muito bem forte, vai servir de precedente, vai ser muito vinculante no início, mas a gente também não pode achar que eles vão acertar tudo e achar que a NPD falou, então está falado. Acho que vai ter margem aí para questionamento se as coisas não estiverem realmente coerentes. E torço para que estejam, né? Mas vamos ver. Show. Legal, até pegando esse gancho, né? A gente teve uma decisão recente da autoridade belga da semana passada, bastante polêmica dizendo que exato. basicamente é inadequado naquele caso específico, né? Foi inadequado você acumular o cargo de head de compliance e riscos com o DPO, e de fato essas decisões tendem a ser judicializadas, tendem a ser desafiadas, né? Os próprios colegas europeus que eu conversei, muitos deles estavam estarrecidos com essa decisão, porque nem o Article 29 tinha dito algo a respeito, nem outras DPAs tinham um entendimento tão claro assim, e várias recomendações, né? Os advogados me colocam na pele dos nossos colegas europeus, o cara lá, a empresa bate na porta, fala, pode acumular com compliance? Fala, não é adequado, não pode. Aí no dia seguinte tem uma canetada da DPA, ela fala, não pode e tal. Então, de fato, as demandas e a complexidade das demandas elas não vão diminuir com a NPD, dependendo até da composição, pode ser que o nosso desafio seja maior quando vierem as guidelines, né? Quando vierem, de fato, as orientações, mas esperamos que não, esperamos que seja um órgão técnico, um órgão qualificado. Esse é o nosso desejo, independentemente de quem faça parte. Esperamos que pessoas com verdadeiro know-how aí assumam essa posição, um perfil multidisciplinar, mas assim, não podemos também apostar que essa será a maior realidade do mundo e temos que conviver. Se hoje o desafio é não ter... O fato de a gente não ter NPD é até bom por um lado, né, que nos dá liberdade de tese muito maiores do que, eventualmente, Claro. se tiver que desconfigurar uma guideline que já veio da NPD. Né? A gente vai ter uma certa liberdade, etc., mas vai ter que judicializar, vai ter que convencer a empresa de que, nesse caso aqui, a NPD fez mais ou menos o que o legislador fez com o artigo 16. Então, vai ter um desafio bem maior do que hoje a gente tem essa liberdade de tese, que exige muita responsabilidade. Claro, a gente não pode virar especialista, né? Falar que é tudo consentimento, é tudo legítimo interesse, mas precisamos, sim, essa liberdade de tese até salutar, e vai ser muito importante que a NPD também olhe para aqueles setores que já estão regulados, né, e já meio que se movimentaram para criar suas teses, né? Eu acho que vai ter um ganho muito importante da NPD, por exemplo, chegar lá com o pessoal de bancos, o pessoal de hospital e falar, galera, como vocês vêm se adequando? Qual que é o padrão de mercado até então, né? E aí sentar com o Bacen, sentar com os outros reguladores e ver, de fato, para não chegar também uma NPD Frankenstein, falar, não, tudo que foi feito até agora está errado, é consentimento para tudo, sei lá, não sei nem que pode vir daí, e é tudo exercício de futurologia, já que a NPD não está nem nomeada ainda, né? Mas, Marcelo, de novo, a gente já está quase encerrando aqui, para a gente não ser bloqueado aí pelo Instagram, queria só agradecer o seu tempo. O tempo é muito precioso, imagina o tempo do Marcelo Leonardo, então é mais precioso ainda, mais valioso ainda. Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer a todo mundo aqui que esteve presente nessa live, que fez a gente bater esse recorde. Estou quase sendo Thiago Life lá no BBB, né? Muito obrigado, batemos o recorde aí de votação, de audiência, mas, de fato, o Privacy Challenge, depois que acabou o BBB, né? Até roubando a frase do Paulo, virou talvez o reality show, o reality game mais acessado aí do mundo da privacidade, pelo menos, que não é também muito grande ainda. Então, queria te agradecer demais aí por ter topado essa iniciativa. Não é fácil também, até o nome desafio, né? Pode causar um certo, puta, os caras me desafiar e tal, mas você aceitou, não só aceitou, como deu show aqui, respondeu todas as perguntas de uma forma eficiente, indicou pessoas já, deu várias pistas para a gente em vários aspectos, e fico muito feliz aí com a tua participação. Ela vai ficar 24 horas aí no ar, aí, a regrinha do Instagram, para as pessoas que não conseguiram acompanhar ao vivo, conseguirem ver no próximo dia aí. E palavras finais aí com você. Muito obrigado pela presença mesmo, por ter apostado aí nessa iniciativa conosco. Não, imagina, obrigado aí de novo, foi um prazer poder participar. Queria só aproveitar, se me permitir, os 30 segundos do sponsor, né? Claro. A partir de quinta agora eu começo uma sequência aí de encontros, né? Em parceria com uma startup de educação chamada Witch Lab. Então a gente vai fazer 5 encontros sobre temas mais avançados da LGPD. Começa aí pelo debate entre marco civil, a própria LGPD, aí direitos dos titulares na prática, legítimo interesse na prática, quando que é o papel do controlador e operador, marketing. E foi uma iniciativa que eu topei participar porque a premissa era que o valor fosse bem acessível e está aí aberto, né? Tem aí o Instagram tanto do Witch Lab quanto o meu mesmo, com o link, etc, etc, etc. Então, quem quiser, quem tiver interesse aí, começa já essa próxima quinta-feira. E, de novo, Luiz, parabéns por essa iniciativa. Torço aí para que ela siga aí, que a gente, né, daqui a um tempo tenha
toda essa memória pura aí de como foi os primórdios da LGPD, uma coisa que a gente vai lembrar com um carinho muito grande aí no coração, e todo mundo, não só você, toda a sua equipe, o pessoal que está assistindo a gente, está aí de parabéns por dedicar o seu tempo, aguentar aí, né, de levar aí LGPD na veia e debater tudo isso com esse carinho, com essa oportunidade. Obrigado aí demais, gente. Espero ver vocês em breve, então. Imagina, a gente que agradece, e a sua presença vai engrandecer aqui os nossos desafios e vai fazer com que eles tenham uma vida longa aí nos próximos meses. Então, obrigado, Marcel. Vou encerrar aqui, deixar salvo aí. Beijo para todo mundo que participou. Beijo ao LGP Drama, que fica pedindo atenção aqui, ó, pedindo para seguir. Sigam o LGP Drama, façam o curso do Marcel e beleza. Vamos embora, pessoal. Para vocês não virarem especialistas, hein? Importante. Exato. Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.